1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Pode se sentar. O título dessa mensagem é Tempo de Ser Cheio. Esse capítulo 2, Paulo está mostrando, que a pregação da palavra, a pregação do evangelho, ela precisa ir até o seu ouvinte, não com demonstração apenas de conhecimento humano, mas com a demonstração do Espírito Santo e de poder de Deus. E nesse versículo 14 aqui, ele fala sobre o homem natural. Quem é o homem natural? Qualquer pessoa. Só que a palavra que nós temos diz respeito a cada um de nós, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. A gente não vai abordar essa questão que Paulo está falando aqui no capítulo 2, todo o tema do capítulo 2. Mas nós queremos chamar a atenção da igreja do seguinte: um dia nós fomos apenas esse homem natural, cada um de nós, e nos era impossível compreender as coisas do Espírito, e nos era impossível compreender vários ensinamentos e várias doutrinas bíblicas, porque éramos apenas homens naturais. Porém, algo aconteceu com cada um de nós, com cada um que está sentado aqui. Um dia, reconhecemos os nossos pecados, ouvimos o Evangelho, reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos. Ao nos arrependermos, reconhecemos que precisávamos de um Salvador, porque éramos inimigos de Deus. E clamamos ao Senhor para que Ele nos salvasse. Não foi assim que aconteceu com você? Comigo foi assim. Eu reconheci que eu era um miserável pecador, que eu estava em rebelião contra Deus, e entendendo que eu não poderia fazer nada para melhorar a minha condição com Deus, eu clamei a Jesus, para que Ele viesse e me salvasse. Então, é assim que o homem natural se torna um homem espiritual. É assim que o homem natural, ele se torna filho de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porém, uma coisa que é muito importante que você e eu saibamos, que você e eu não nos esqueçamos, é que, digamos que a nossa vida com Deus, ela seja constituída de fases. Já não é a primeira vez que eu comento sobre isso aqui, eu sempre gosto de ressaltar isso. Quando nós somos inseridos, melhor dizendo, no reino de Deus por meio da fé, nós fomos justificados, fomos regenerados, nos tornamos nova criatura, recebemos uma mentalidade nova, recebemos a mente de Cristo. Cristo coloca em nós o Espírito Santo e nós somos capacitados a compreender a palavra, somos encorajados a prosseguir no caminho. Mas esse é apenas o início da caminhada. Logo em seguida, vem um período que é o maior período e que ele só acaba, que esse período na vida do cristão ele só acaba por duas ocasiões.
ou com a morte do santo, ou quando ocorrer a grande e gloriosa vinda do Senhor, que é o período de santificação. E esse é o mais extenso. Por quê? Ele começa no início da nossa caminhada, após a nossa justificação, e esse período ele só vai finalizar quando Jesus voltar, que é o período de glorificação. Antes da glorificação é esse período que nós estamos vivendo, a santificação. E o que a Bíblia fala? Que sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos compreender que esse período que após a nossa entrada no reino dos céus, após a nossa lavagem pelo sangue de Jesus, não é para que nós venhamos a cruzar os braços e entrar numa zona de conforto. Não. A partir desse momento, a batalha será grande. A partir desse momento, nós temos que entender isso, que a batalha é muito grande e não é fácil. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Que a batalha ela vai continuar, vai perdurar durante todo esse período até a volta do Senhor Jesus. E nós não podemos relaxar, e nós não podemos cochilar. Porque senão a gente acaba extinguindo o Espírito. Porque senão é como se o Espírito Santo que foi colocado em nós fosse se apagando. E agora, nesse período em que nós estamos vivendo, não dá mais para estar meio barro e meio tijolo. Não há mais condições disso. Talvez anteriormente você e eu, talvez estivéssemos vivendo assim. Sabe, tá raso, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo. Caminhando com deficiência na presença do Senhor, mas esse período já não dá mais. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Porque senão não iremos resistir a todas as coisas que estão por vir. E quando eu falo de enchimento do Espírito Santo, eu espero que aqui ninguém tenha essa dúvida, mas pode ser que aconteça. Não é esse monte de coisas que você vê por aí, ou que talvez você tenha ensinado, mas é ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Esse é o momento de nós transbordarmos na presença do Senhor. E não fazer como um avestruz, né, nas ilustrações, que eu realmente nem sei se o avestruz faz isso, abrir um buraco e colocar a cabeça quando vê um problema. Não! É o momento de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós somos fracos, essa é a verdade. Não há força nenhuma em nós que nos permita ficar de pé em meio a adversidades. Não, mas quem nos fortalece é o Senhor. E por isso nós temos que ser cheios. Não é opcional, irmãos. Não é. Daqui para frente, temos que ser cheios, senão ficaremos pelo meio do caminho. Peça a Deus, Senhor, me dê costas mais largas, Senhor, para suportar, para resistir, para glorificar e exaltar o seu nome nesses dias, ó Senhor. Porque dias difíceis estão vindo, irmãos. Isso não é para te amedrontar, mas é para incentivar você a orar como nunca você antes orou. Mas é para animar a você a buscar na palavra de Deus como você nunca buscou. É para incentivar você a não desistir de propósitos espirituais na sua oração. É para você não parar. Você não pode parar, eu não posso parar, porque se nós pararmos, seremos tragados pelas coisas desse mundo. E não haverá mais tempo de voltar atrás se a gente retrocedermos. Por isso,
é que nós não devemos ser como esse homem aqui. Por isso é que nós não devemos retroceder, porque como nós estávamos falando agora há pouco, sobre as fases na vida do crente, se um dia nós fomos esse homem natural aqui, e agora estamos nesse período de santificação, que só vai finalizar quando Jesus voltar, isso significa que nós temos que fazer a manutenção da nossa vida para com Deus. E se essa manutenção não acontecer, esse homem que não foi arrancado de nós, essa natureza que sente prazer em se rebelar contra Deus, essa natureza que sente prazer em fazer tudo que é contrário a Deus, ela volta. Se eu não alimentar o meu espírito conforme Deus orienta, essa natureza ela volta, irmãos. E esse é o ponto principal. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque ela não foi arrancada de nós. Ela só vai ser retirada em definitivo de nós no momento da glorificação, quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, se for antes da volta do Senhor Jesus. Essa natureza inclinada a fazer o que desagrada a Deus, ela apenas foi mortificada, ela não foi arrancada nem de mim nem de você. E é por isso que nós precisamos viver uma vida de santificação. Porque se eu não me alimento de Deus, se eu não me alimento das coisas que Deus deixou para mim, para o meu crescimento, esse homem natural ele volta. E se ele voltar, eu começo a não enxergar mais as coisas de Deus. Como Paulo disse aqui, que o homem natural não pode enxergar as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura. E se você parar para pensar, talvez você já tenha visto pastores, por exemplo, que outrora eram uma bênção, que outrora eram homens convertidos, e que passou-se um tempo, eles começaram a pregar até mesmo contra a própria mensagem que pregavam. Sabe por quê? Porque não vigiaram. Porque se permitiram seduzir pelo engano, pelo engodo de Satanás. E ao fazer isso, eles voltaram à velha natureza que possuíam e começaram a desvirtuar o caminho do Senhor. E começaram a distorcer a palavra de Deus, e eles mesmos não estão percebendo isso. Porque o pecado, ele trabalha assim, o pecado mente para nós o tempo todo. Quantas vezes você já não foi conversar com alguém que estava vivendo algum tipo de prática de pecado, e essa pessoa, às vezes você está falando com aquela pessoa, conversando, às vezes mostra passagem na Bíblia e a pessoa começa a arrumar desculpas, começa a querer justificar do porquê que ela estava fazendo aquilo. Eu creio que você já deve ter conversado com alguém assim. Não, mas eu fiz isso, pô, mas Deus entende. Sabe o que é isso? É a carne. É a carne tentando se justificar, dando desculpa. É meio que uma autodefesa da carne, sabe? Para não reconhecer, para que o espírito não reconheça que está em falta contra Deus. É assim que acontece. Mas Deus não quer que façamos isso. Deus quer que nós nos arrependamos de todo o coração e nos voltemos para Ele em espírito e em verdade, com um coração exclusivo para Ele. Agora, como nós falamos, o título dessa mensagem é Tempo de Ser Cheio, mas quais são os obstáculos que tem nos impedido, que tem me impedido, que tem impedido você de ser cheio? Em 2016, quando eu cheguei aqui, eu vi o nosso pastor falando sobre o tempo que se era gasto com as mídias, com a TV, com séries, novelas,
filmes, coisas que roubam o nosso tempo. Esse é um ponto. Essa é uma das coisas que nos impedem de sermos cheios e que alimentam a nossa carne, e fortalecem a nossa carne e enfraquecem o nosso espírito. Nem sempre, irmãos, aquilo que você perde tempo vendo é pecado. Nem sempre. Nem sempre. Mas ainda assim pode te levar ao erro. Sabe por quê? Porque rouba o seu tempo. E o tempo que a gente está vivendo hoje, o tempo que se chama hoje, não há mais tempo de perder tempo com as coisas desse mundo. Não há, não dá mais. Se você perdeu antes, se eu perdi antes, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O tempo agora é de nos enchermos quase que as 24 horas de Deus, das coisas de Deus, para que possamos resistir às investidas do diabo, para que possamos resistir às investidas que o mundo cada vez mais trará sobre a nossa vida. Se nós não formos cheios de Deus, se nós não estivermos exalando o bom perfume de Cristo, vamos ficar pelo meio do caminho. E a salvação vai ser perdida. E aquela grandiosa promessa que nós tínhamos se perderá. Então, uma coisa que nós precisamos aprender, que além dessas coisas, que desde 2016 eu tenho ouvido aqui, desde quando cheguei, elas precisam ser retiradas da nossa vida, irmãos. A maior parte do tempo, nos dias de hoje, precisam ser ocupadas com aquilo que nos dá esperança. Precisam ser ocupadas com aquilo que apontam para o caminho da salvação. Precisam ocupar a nossa mente, o nosso coração, aquilo que vai nos fortalecer em meio ao caos, em meio a grandes adversidades. E programas que falam da natureza, como eu adoro, irmãos, eu vou ser sincero, eu adoro ver esses programas. Não vão trazer isso para mim. Embora, como eu falei aqui, eu não vejo problema, mas ele rouba o meu tempo. Rouba o meu tempo para oração, rouba o meu tempo para estar instruindo a minha filha, rouba o meu tempo para estar juntamente com a minha esposa, rouba o meu tempo para fazer outras coisas para Deus, para o reino de Deus. Não é pecado em si aquilo que eu gosto muito de ver, mas e o tempo que é gasto ali? Será que eu gasto o mesmo tempo com a palavra? Esse é o ponto. Será que eu gasto o mesmo tempo com a oração? Será que eu gasto o mesmo tempo visitando algum irmão que eu esteja sentindo falta? Acaba se tornando pecado. Não é pecado em si, mas pode acabar se tornando pecado se eu deixo de fazer aquilo que é certo. Não é isso que diz a palavra? Então, o primeiro obstáculo que eu tenho para não ser cheio é não me afastar daquilo que alimenta a minha carne. Lembrando, mais uma vez, que nem sempre é pecado em si aquilo que você gosta. Você quer ver uma outra coisa? Que a gente já teve experiência, a gente já viu isso na vida de outras pessoas. Determinados tipos de trabalho. Tem determinados tipos de trabalho que vão roubar o seu tempo, que vão sugar toda a sua energia, e você não vai conseguir viver uma vida para Deus. Você precisa orar, precisa clamar ao Senhor para que você tenha um trabalho em que isso seja possível. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando.
Geralmente, esse outro ponto aqui é aqueles que são solteiros. Tem gente que assume relacionamentos que acabam minando, que acabam sugando o seu tempo para Deus também. É mais uma coisa. Seja ele um relacionamento de namoro, ou seja uma amizade. Fujam dessas coisas. Fujam dessas coisas. Principalmente jovens, ou aqueles que, mais maduros, mas que estão solteiros. Fujam dessas coisas. Se roubam o seu tempo, se sugam a sua energia, que deveria ser empregada para a honra e para a glória do nome do Senhor, abra mão, fuja. Queridos, até mesmo atividades domésticas. As irmãs, até mesmo as irmãs precisam vigiar, os irmãos também, claro, mas isso é uma questão mais para as irmãs, nas atividades domésticas. Tem gente que já levanta, fazendo as coisas, não tem aquele tempo de devocional para Deus, e chega no final do dia, está morta, está cansado ou está cansado, e não dedicou o tempo para o Senhor. Eu não estou dizendo que sua casa tem que ficar suja, imunda, de forma alguma. Mas é importante que você aprenda a administrar o seu tempo. É importante que você ore ao Senhor. É importante que você clame ao Senhor para que o seu tempo para com Ele seja um tempo de qualidade. Porque do contrário, o Espírito será extinguido de você. Uma outra coisa também muito importante, irmãos, é o ativismo dentro da igreja. Isso também acaba sendo um obstáculo. Quantos de nós já não tentou se envolver em muitas atividades ou em coisas que cresceram de uma tal forma e a gente não tinha mais tempo para orar, e a gente já não tinha mais tempo para meditar, para ler a palavra? É importante fazermos a obra do Senhor? Sim, claro que é. E todo salvo tem esse desejo no coração, mas é importante também a vigilância, para que não caiamos numa rede do inimigo, para que não caiamos nos ardis de Satanás, porque se ele não consegue parar, ele vai tentar dar um jeito de acelerar, e a gente pode acabar se perdendo. A palavra do Senhor fala lá em Eclesiastes que há tempo para tudo. E o tempo que a gente está vivendo hoje é tempo para Deus. É tempo de exclusividade para Deus. A maior parte do tempo que você puder, dedique-o para Deus. A maior parte do tempo que você tiver, se você está na sua casa, dedique-o para Deus, para se encher de Deus. Estabeleça propósitos de oração para com o Senhor e não pare. Ainda que haja um levante, não pare. Não pare em nome de Jesus. Então, o primeiro tópico aqui que nos impede de ser cheio nesse tempo, são essas coisas. A mídia, o tempo gasto com a mídia. Para algumas, atividade doméstica. Para outros, ativismo religioso. Para outros, relacionamentos. E tantas outras coisas. Trabalho, relacionamento. Agora, tudo isso leva ao segundo ponto. Que segundo ponto é esse, irmão Júlio? A negligência da nossa vida devocional. Tudo isso leva à negligência da nossa vida devocional, a nossa vida para com Deus. Você já experimentou dar um abraço em alguém? Alguém que ama perfumes? Com certeza já.
Eu poderia usar vários exemplos aqui, tá, irmãos? Mas eu vou usar do pastor Alan. Quando eu abraço o pastor Alan, eu acabo adquirindo uma característica dele, o perfume. E que perfume bom, pastor? Que perfume bom. Eu fico com o perfume dele impregnado na minha roupa. Todas as vezes que eu vou abraçar o pastor Alan, aquele perfume, um perfume muito bom, fica na minha roupa. E é muito bom esse perfume. Às vezes minha filha fala, perfume diferente. Mariana é muito observadora. Né? E eu fico realmente, às vezes, nossa, perfume bom. E uma boa parte do tempo, aquele perfume na minha camisa, na minha roupa. Da mesma forma, irmãos, quando eu me encho de Deus, quando eu me preocupo em todos os dias ler a palavra de uma forma correta, meditar na palavra de uma forma correta, buscar ao Senhor em oração de uma forma correta, é como se eu tivesse abraçado, quando eu me levantar dali daquele lugar, eu vou ter uma marca, eu vou carregar a marca daquilo que aconteceu ali. Se eu procuro me alimentar, me encher de Deus, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar impregnado, cheio de Deus. Se eu me preocupo em orar, em buscar a face do Senhor, se eu preocupo em pedir ao Senhor para me ajudar a vasculhar a minha vida e tirar toda a impureza para que eu possa me santificar cada vez mais diante dEle, quando eu me levantar dali e for fazer alguma outra coisa, e for me encontrar com algum irmão, e for fazer alguma coisa em nome do Senhor, o que vai acontecer? Eu vou estar cheio de Deus. Eu vou estar exalando o bom perfume do Senhor. Eu vou ter o que compartilhar com o outro. E é isso que Deus quer de nós nesses dias, que nós nos enchamos dEle, para que possamos compartilhar aquilo que é dEle com os nossos irmãos. Existem irmãos que estão doentes na alma, e quem sabe Deus quer usar você para animar essa pessoa, porque talvez você esteja um pouco mais próximo dela, e ela não esteja querendo receber mais visita de ninguém, então Deus quer usar você. Mas se você for de uma forma natural, talvez você fale coisas que que desagradam aquela pessoa. Mas se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai abrir a sua boca e você vai falar aquilo que ela precisa ouvir. É por isso que a gente tem que estar cheio o tempo todo. Não apenas para falar, mas também para ouvir a voz de Deus, para ser instruído pelo Espírito Santo de Deus nesses dias. Muito mais nós iremos precisar do Espírito Santo. É por isso, não só para falar, mas também para ouvir. Filho, vai por ali. Filho, sai daí. Chegou a hora, vai embora. Fica. Como é que nós vamos ter o discernimento? Se nós somos cheios do Espírito Santo. Se não formos cheios, vai ficar só na conjectura humana. Aí a gente faz besteira. Então a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente não pode negligenciar o relacionamento. A gente não pode negligenciar a intimidade que tanto precisamos com o Senhor. Porque do contrário, nós erraremos o alvo. Do contrário, nós ficaremos no meio do caminho. João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer se santificar ainda mais? Leia mais a palavra. Medite mais na palavra. Pratique mais a palavra. E você, talvez a maioria aqui esteja tendo muito mais tempo hoje para fazer isso. Desliga a televisão. Desliga o Wi-Fi. Para você não se sentir tentado a ficar olhando coisas no WhatsApp.
ou em alguma outra rede social, e vai se encher de Deus, e vamos nos encher de Deus, eu também estou incluso nisso. É tempo de nos enchermos, irmãos, de Deus. É tempo de nos enchermos de Deus. Muitos têm faltado a fé nesses dias. E ouvindo uma mensagem aqui, foi até o pastor Alan que pregou, há uma triste evidência no nosso meio. Vou começar por mim. Uma vida de oração nula ou muito fraca. Porque quanto mais eu oro, de uma forma bíblica, mais fé vai ser gerada no meu coração. E isso tem sido uma grave falta na vida de cada um de nós. Como eu falei, a começar por mim. Quantas vezes eu já comecei propósitos de oração íntimo com Deus e não dei prosseguimento? Quantas vezes? Não foi uma, duas, três, mas foram muitas vezes. E eu fracassei. Como é que eu quero ter fé? Como é que eu vou poder suportar as adversidades que virão? Se a minha fé não está crescendo no Senhor, se eu não tenho perseverado no Senhor. Daniel teve uma visão e queria o discernimento daquela visão e se pôs a orar, e no mesmo dia a resposta saiu, não chegou. Houve oposição no céu, e 21 dias depois que ele recebeu a resposta da sua oração. O que é que eu aprendo com isso? Eu preciso perseverar. O que diz a palavra? Orai sem cessar. Orai sem cessar. E principalmente nos dias de hoje, e principalmente nesse tempo, oremos sem cessar. Para que a nossa fé seja elevada no Senhor, para que venhamos a crescer no Senhor, precisamos orar sem cessar. Agora, uma coisa importante: haverá um levante espiritual, e ainda que haja um levante espiritual, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque mais forte é o Senhor do que o inimigo das nossas almas, irmãos. Haverá oposição espiritual, sim, haverá. E por causa disso, muitas vezes eu parei. Muitas vezes eu parei com os meus propósitos por causa disso. Porque, infelizmente, eu perdi a batalha. Mas há poder no nome do Senhor. Recomecei a batalha, louvado seja o nome do Senhor. Recomece a sua batalha também. Se você parou por causa disso, porque dá sono na hora, fica cansado, não ouve o despertador tocar, começa a orar: Senhor, eu não quero perder essa batalha, porque eu estou indo no Teu nome, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, no Teu nome, Senhor. É para glorificar o Teu nome, Senhor. É para honrar o Teu nome, Senhor amado. É para glorificar o Teu nome, Senhor. É para crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. É por causa do Teu nome, Senhor. Eu carrego o Teu nome, Senhor. Então, Senhor amado, que eu vença através do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, precisamos orar. Porque se a gente não ora, esse é mais um obstáculo. Se a gente não tem uma vida, um propósito de oração, esse é mais um obstáculo para que nós não venhamos a ser cheios. Mais um obstáculo. Agora, por que eu tenho que ser cheio? Na verdade, nós já falamos a mensagem toda do porquê ser cheio. Mas uma palavra me faz tremer, irmãos. Algo me faz tremer. Por que eu tenho que ser cheio? Gênesis 3, capítulo 6.
Você já conhece, você já ouviu, mas é bom a gente... Por que eu tenho que ser cheio? Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Isso me faz tremer. Porque a gente vive num ambiente, a gente vive num mundo onde a gente respira o pecado. Quando eu digo isso, eu quero dizer que o pecado está em todo lugar. Em qualquer lugar. Você acordou, você ouve alguma coisa que é pecado. Você sai na rua, você vê alguma coisa, pecado. Em todo lugar. Até mesmo na sua mente vem. As setas de Satanás sempre lançando contra você, pecado. Só que lá no paraíso, o ambiente era diferente dos dias de hoje. E Adão e Eva não tinham pecado até esse momento. Por isso que eu tremo quando eu entendo isso. É claro que Satanás apareceu na história aqui, nessa leitura que a gente fez. Então, o que é que eu entendo aqui quando eu vejo essa palavra? Primeiro, eu preciso vigiar. E segundo, para que eu não seja enganado, para que eu não dê ouvidos a palavras distorcidas, eu tenho que ter o discernimento. E para uma batalha espiritual, não adianta eu querer lutar com a força do braço, com a força da carne. Eu tenho que lutar com aquilo que é espiritual. Mas para lutar com aquilo que é espiritual, eu tenho que ser um homem espiritual. Para não ser enganado. Para não ser iludido nem mesmo pelo meu coração. E é por isso que eu tenho que ser cheio. Porque esses dias são dias de tremendo engano. E a palavra do Senhor fala sobre isso. São dias de terríveis enganos, dias terríveis. Quanta gente tem abandonado a fé por causa de muitos enganos. Mas por quê? Porque não tem o discernimento do Espírito Santo de Deus. E para ter o discernimento nesses dias, tem que estar cheio. Porque senão vai ouvir qualquer coisa e vai ser levado. Porque se não tiver cheio, vai ouvir qualquer coisa e vai ser levado. E vai abandonar a fé sem que perceba. E quando perceber, já vai ser tarde demais. É por isso que eu tenho que ser cheio. Para resistir. Para resistir às investidas de Satanás, que nesse tempo agora estarão muito mais violentas, muito mais fortes. E é por isso que eu tenho que ser cheio, para poder resistir, para poder suportar. Porque elas estão vindo de todos os lados, irmãos. É interessante, é importante nós compreendermos isso. Quando Satanás caiu do céu, quando ele foi expulso de lá, ele não desceu sozinho. Vejam, ele não desceu sozinho. Muitos anjos caíram junto com ele, ele arrastou muitos anjos. Uma terça parte dos anjos. Num ambiente diferente desse que a gente vive hoje. Então vejam a importância da gente ser cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai nos fortalecer. É o Espírito Santo quem nos encoraja. É o Espírito Santo quem nos adverte. É o Espírito Santo quem nos avisa. Opa, não vai por esse lugar. Ei, isso está errado. Cuidado com o que ele está falando. Ei, não age assim. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos adverte. Você não está lendo corretamente a palavra. Você não está agindo corretamente como você tem lido. É o Espírito Santo.
Não sou eu mesmo, não é a religião quem faz isso, mas é o Espírito Santo, e eu preciso ser cheio dele. Precisamos ser cheios. Agora, para finalizar, falamos dos obstáculos que nos impedem de sermos cheios nesse tempo. Falamos que dentro desses obstáculos, dentre os principais, não nos afastarmos daquilo que alimenta a carne é um deles. A negligência à vida devocional, né? Leitura, meditação na palavra, e a falta de oração e de perseverança na oração também. Segundo ponto aqui, por que eu tenho que ser cheio? Para ser condicionado para essa batalha espiritual, né? Nós acabamos de falar aqui. E agora, como ser cheio? Gálatas, capítulo 5. Com isso a gente finaliza. Gálatas 5:16. Na verdade, irmãos, essa resposta já foi dada logo na questão dos obstáculos, né? Quando a gente deixa de fazer. Então, quando eu não me afasto. Então, a orientação, né, nesse tempo aqui, e para esse tópico, a gente pode utilizar também as mesmas coisas quando nós falamos dos obstáculos, né? Quando dizia assim, não me afastar daquilo que alimenta a carne, negligenciar a leitura, ou seja, me afastar, né? Não negligenciar, né? Não deixar de orar. Então, essas são as orientações para que eu seja cheio. Mas, vamos à palavra. Gálatas 5:16 diz o seguinte, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, todas as vezes que eu não vigio com relação aos obstáculos que me impedem de ser cheios, eu não me encho do Espírito. Eu alimento a minha carne. E se eu alimentar a minha carne, eu não serei esse homem, ou melhor, eu serei como esse homem que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que não consegue discernir aquilo que é espiritual. Então eu finalizo essa mensagem dizendo isso para os irmãos, né? Na verdade, reafirmando isso aos irmãos, que nós precisamos nos alimentar do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus nesses dias, principalmente nesses dias. Se você brincava, se você negligenciava as orientações que desde 2016 eu, Júlio e minha família temos recebido aqui nesse lugar, se arrependa e passe a dar ouvidos àquilo que desde 2016 eu tenho ouvido também, junto com vocês, tá? E passe a obedecer, passe a ouvir a voz dos profetas, passe a conhecer a tua Bíblia, passe a conhecer a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. Desliga a televisão, desliga o WhatsApp, desliga as mídias sociais e vai se encher de Deus. E vamos nos encher de Deus. Levanta de madrugada para orar. Tira um tempo de tarde na sua casa para orar. Você que está em casa direto. Não fica vendo televisão. Não fica se enchendo de mundo. Em nome de Jesus, se encha de Deus. Amém? Nós iremos precisar, irmãos. Nós já estamos precisando, irmãos. Então nós precisamos cuidar.
de andar no Espírito, para que não venhamos a satisfazer os desejos da nossa carne, porque a nossa carne, ela vai lutar até o fim, para nos conduzir para a perdição. Amém? Lembre-se desse homem que foi mortificado. Charles Spurgeon lhe disse uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: eu pensei que o velho homem tivesse sido afogado no batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Charles Spurgeon disse isso. Então, cuide para que esse miserável não saia nadando por aí, em nome de Jesus. Mas cuidemos, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, porque a promessa de salvação é somente para aquele que persevera até o fim. Amém? E que você guarde essa palavra no seu coração, que você venha praticar, e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém?